Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Pedro Branco, sejam todos bem-vindos ao meu canal e em especial esse quadro, que eu mostro as minhas aventuras mais ou menos recentes no mundo da produção de audiolivros. Falando nesse quadro, os vídeos anteriores eu mostrei pra vocês como é que eu construí esse estúdio inteiro sozinho e como é que foram as primeiras preparações de textos e o meu primeiro contato com a gravação de audiolivros de verdade. E num desses vídeos eu falei que a gente já tinha conseguido o nosso primeiro cliente, quer dizer, os nossos 22 primeiros clientes. E na época eu não podia falar sobre o que era, mas agora eu tô pronto pra contar pra vocês como é que foi a minha primeira experiência com 22 clientes reais, por que esse número tão preciso e como é que foi o resultado final. Então, fica por aí pra assistir esse vídeo e descobrir como é que foi essa minha primeira experiência. E spoilers, ela foi bem natalina. Pois bem, vamos lá, sem mais delonga nenhuma. Que história é essa de 22 clientes? Na verdade, é um cliente só que 22 autores que compuseram o primeiro livro que eu gravei como um audiolivro. Tá bom, vamos por partes. Eu fui contratado pela Margarete Brusarosco, que é uma pessoa da qual, inclusive, eu já falei aqui no canal nesse outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Aqui. E um dos lados, eu sempre me perco na hora da gravação, é um desses lados aqui. A Meg Brusarosco, ela é consultora de narratologia, hoje ela também ensina novos autores a como melhorar a técnica de escrita delas, e ela tem uma editora recém-lançada chamada Insight Editorial. A Insight teve como um dos primeiros projetos a organização de uma antologia de contos natalinos. Só que esses contos, eles tinham um plot twist. Eles podiam ser de qualquer gênero. Então podia ter contos de terror, de romance, de suspense, de ficção científica, desde que o mote principal fosse ser um conto de Natal. O livro é esse aqui, depois eu boto aí na tela para vocês verem direitinho, mas a antologia Memórias Natalinas, organizada pela Meg Brusarosco, tinha 22 autores. 22 ou 23, agora eu tô um pouquinho perdido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 18, 19, 20, 21, 22. É 22 mesmo, são 22 autores. Então, a antologia ela tinha 22 autores, cada um escrevendo da sua própria maneira, das coisas que mais gostava, no seu próprio gênero literário favorito, e o resultado foi uma experiência muito, muito legal. Assim, foi cansativo, foi muito cansativo. Foi a primeira vez que eu tive que fazer um trabalho tão longo. Eu já tinha tido experiência produzindo outras peças, de audiovisual, já tinha produzido os 2 primeiros capítulos do meu próprio livro, que eu vou deixar aqui linkado também para vocês ouvirem também, se ainda não ouviram. Mas foi a primeira vez que eu tive que passar por mais de 100 páginas com um único objetivo. Isso foi um real desafio para mim. O que aliviou bastante a carga desse trabalho foi justamente o fato de que os contos tinham início, meio e fim, e cada um tinha um gênero muito diferente um do outro. Claro que tinha mais de um conto de terror, mais de um conto de ficção científica, tinha mais de um romance, mas eles, por serem escritos por autores tão diferentes, carregavam tons completamente diferentes. A forma de escrever, o linguajar, o palavrório era completamente diferente um do outro, o que fazia com que eu nunca cansasse do trabalho de verdade. Tinha exaustão física? Tinha. Eu gravei no calorzão do verão, tava quente aqui dentro. Aliás, tá quente agora também, eu tô suando, mas isso não vem ao caso de jeito nenhum. Então, teve toda a exaustão física, mas eu não cansava no sentido de, já não aguento mais gravar, já não aguento mais narrar e tal. Na verdade, eu acordava todos os dias super pilhado pra ir de uma vez pro próximo conto e editar o próximo conto e tal. Não foi um processo penoso de jeito nenhum. Bem pelo contrário, eu me diverti bastante. Claro que a gente tem alguns contos que são mais favoritos, tem outros que eles são mais desafiadores, e eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha experiência, O audiolivro ele foi produzido em dezembro, então talvez eu não lembre com super detalhes tudo o que aconteceu durante o processo de produção, mas muitas coisas me marcaram ao ponto de que eu provavelmente nunca mais vou esquecer de certas experiências, tá? Mas esse afastamento da produção do audiolivro e do momento de eu vir aqui conversar com vocês sobre isso, ele foi intencional, tá? Eu sou super fã de algo que uma vez foi dito pelo Humberto Eco, de que é necessário haver um certo processo de afastamento da obra depois que a gente termina ela, para que haja um olhar realmente crítico.
E como autor, eu super concordo com isso. É difícil tu olhar para algo que recém foi terminado de ser produzido, recém foi escrito, recém foi gravado, recém foi editado, enfim, e ter um olhar crítico certeiro a respeito dele. Então eu pensei, se eu for falar sobre antologia em um vídeo, e eu já pretendia falar de qualquer jeito, eu preciso de um certo afastamento. Então, 3 meses já tá mais que bom, né? O primeiro conto que eu gravei foi o da Meg Brosarosco, da organizadora. Eu tinha pensado inicialmente em gravar ele em ordem de lançamento, né? A ordem que ele estava aqui no livro. E o da Meg era justamente o primeiro. Mas conforme o tempo foi passando, eu comecei a notar que a organização que eu tinha feito, ela precisava de umas certas revisões. Como eu mostrei em um outro vídeo para vocês, é preciso a gente analisar o texto não só com olhos de leitor, mas com olhos de narrador. Então começar a pensar que tipos de vozes tu vai ter que fazer, o quanto que isso vai ser exaustivo, quanto tempo isso vai tomar, se tu vai precisar de outras pessoas, outros atores e atrizes para te ajudar. E no meu caso, eu precisei de tudo isso. Tinha contos que eram muito mais desafiadores, seja porque a forma da escrita e, por consequência, da minha leitura eram diferentes, às vezes porque o conto ele precisava de vozes muito específicas ou de um sotaque muito específico e era complicado de fazer. Às vezes eu precisava de uma voz feminina e eu precisava de fato de uma atriz para fazer essa voz feminina, então eu tive que ir atrás de pessoas que fizessem isso também. Então, todos esses detalhes foram mudando muito a agenda de gravação. Eu comecei com o da Meg, mas depois eu comecei a fazer conforme a possibilidade da agenda dos outros atores ou da minha disponibilidade, porque tem dias que eu tinha mais tempo e tinha dias que eu tinha menos tempo para produzir, né? Então, por conta de tudo isso, foi necessário fazer uma série de ajustes. Então, a gravação não foi feita na ordem certinha dos contos, né? Mas deu tudo certo no final, isso não impediu o bom funcionamento. Eu lembro de um caso super interessante, eu acho que o conto que mais me assustou desde o início, porque eu li todos eles antes, né? E quando eu bati o olho nesse conto e eu terminei de ler esse conto, eu pensei, esse aqui eu vou deixar por último. E realmente ficou por último, porque ele foi o mais desafiador de todos. Ele se chama O Natal Ininterrupto de Laika. Ele é da Josi Guerreiro. O que tem de mais esse conto? A Laika, além de ser um cachorro, uma cadela, ela é russa. E uma das primeiras coisas que a Meg me disse com relação a esse conto é que o sotaque da Laika precisava ser russo. E eu nunca tinha nem passado perto de um sotaque russo, eu não sabia como é que fazia, eu não fazia ideia de como começar a estudar isso, eu assisti alguns vídeos no YouTube, mas não foi o suficiente. Então eu tive que ir atrás de profissionais que falavam russo ou tinham noções linguísticas muito melhores que as minhas e que pudessem me ajudar a começar a emular um sotaque russo o melhor possível. O resultado vocês vão ver depois, ouvindo o conto da Josi, mas deu super certo. Eu tive que gravar 3 vezes, se eu não me engano. Uma delas eu gravei sem sotaque, outra só com sotaque, todinho com sotaque, e depois uma terceira vez só com frases pontuais. E no final eu fiquei com a segunda versão que eu gostei mais, né? Deu mais trabalho, mas ficou mais fidedigno. Ficou mais fiel à obra, fez mais sentido dentro do contexto. Outro conto que eu lembro muito, que não foi desafiador no sentido de que foi difícil de fazer, mas ele foi muito queridinho, foi um dos meus contos favoritos. Ele chamava Melvor e Bisteca, e era a história de 2 gatinhos. Um deles tinha recém-reencarnado, naquela história de que gatos têm 7 vidas, né? O gatinho ele tinha recém-reencarnado na 7ª vida dele, e ele tinha nascido num pet shop. E ele conhece uma gata que já estava no pet shop há muito tempo. E ao longo dos próximos dias, eles começam a fazer amizade, porque tem uma feira de filhotes chegando, e a gata mais velha começa a ensinar pro gatinho recém-nascido como é que faz para conquistar os humanos e ser adotado. Mas no final é o gatinho recém-nascido que ensina coisas pra bisteca, né? Pra gata mais velha. Foi um conto muito fofo, que eu consegui ver muito potencial em escrever outros contos a respeito, spin-offs, talvez até um livro um pouco maior, né? Uma novela, alguma coisa assim. E eu falei isso pra autora, eu falei isso pra Aline. É um conto, assim, super singelo, mas muito, muito poderoso mesmo. Eu gostei bastante dele. Vale muito a pena. Em geral, todos os contos, eles estão excelentes, tá? Uma das coisas que eu mais gostei na antologia foi justamente o fato de que todos os contos, eles foram curados de uma maneira muito bem feita pela Meg. Os autores, eles mantêm a própria voz, mas a curadoria dela se assegura de que
tudo é feito dentro das melhores práticas narrativas, das melhores técnicas narrativas. Os autores, eles não se perdem pelo caminho. Claro que tu vai ver que existe diferença entre esses autores. Tem alguns que são muito mais experientes, que já têm anos de carreira. Outros estão escrevendo pela primeira vez agora, estão publicando pela primeira vez agora. Então, em alguns contos é evidente como alguns autores têm mais experiência do que outros. Mas isso não implica na qualidade. Não significa que certos contos eles são piores ou melhores que os outros. Significa, claro, que a gente vai encontrar alguns que a gente gosta mais, até porque os gêneros são diferentes. E tá tudo bem, não tem problema nenhum com isso. Uma das coisas mais legais do Memórias Natalinas é justamente o fato de que todos os contos, eles são muito bem construídos. E grande culpa disso, sua culpada, é a Meg Brusarosco. É ela ter esse cuidado de ajudar os autores a construir a história de uma maneira que faça sentido. A edição foi uma coisa que me deu muito trabalho, porque começando nesse mundo do audiolivro, eu ainda não tinha noção de certas coisas, de como que funcionaria, por exemplo, cobrar os autores, quanto que eu deveria cobrar, quanto que custava a minha hora de trabalho. Então, trabalhar tanto tempo, né, nesse livro me deu uma noção muito melhor do que dá trabalho e do que não dá. O que eu fiz no Memórias Natalinas foi um audiobook versão premium, que é o mesmo que eu fiz para os meus próprios capítulos, dos capítulos do meu próprio livro. São audiolivros que não são meramente narrados, mas eles também têm uma curadoria musical. Então a música ela acompanha e faz sentido nos momentos, ela não está ali gratuita, rolando solto num loop infinito. Ela começa, termina, muda de tom quando é adequado, tal qual um filme mesmo. Mas o grande diferencial é o fato de ter efeitos sonoros. Então, as coisas que são narradas ou as coisas que são implícitas no conto, elas são destacadas no efeito sonoro. Digamos que um copo quebre no meio de um jantar. A gente ouve o som do copo quebrando. Se duas pessoas elas estão conversando enquanto caminham, no fundo, a gente tem o som dos passos delas. E se elas estão caminhando em cima da madeira, dos passos sobre a madeira. Se elas estão caminhando no concreto, do passo sobre o concreto, e etc. E esse tipo de audiobook premium, ele dá muito, muito trabalho, vocês não têm noção. Encontrar os efeitos sonoros corretos, adequados, não é um trabalho muito intuitivo. Às vezes o som de um soco na cara, tu vai encontrar precisamente com o som de uma laranja caindo no chão. Às vezes quando tu procura sons de socos, eles não são tão realistas, por incrível que pareça, parece uma coisa contraintuitiva, né? Mas às vezes o som de um soco, ele não parece com o som de um soco, mas o som de uma laranja caindo, ele lembra muito isso. Porque a nossa cabeça funciona assim, né? A nossa cabeça funciona com símbolos. Certos sons, eles evocam certos sentimentos. Às vezes o som real, ele não evoca o sentimento que a gente quer. Mas isso aí é muita teoria, muita filosofia. Um dia eu faço um vídeo só falando sobre isso, né? Semiótica, símbolos e representações, etc. Mas o processo, então, de editar o vídeo foi muito trabalhoso. Tanto que eu fiquei muito mais tempo editando o vídeo do que, de fato, narrando ele. Aliás, alguns números para vocês terem noção, eu, de fato, cronometrei a maior parte do meu tempo de trabalho. E eu tenho precisamente 18 horas e 20 minutos de gravação. Ah, precisamente 20 minutos. Não, foi em torno de 18 horas e 20 minutos. 18 horas e 18 minutos, alguma coisa assim, de gravação dentro do estúdio, só falando aqui na frente do microfone. E isso não inclui as regravações, porque às vezes eu tava lá editando e notava que alguma coisa não tinha ficado tão boa, né? E aí eu voltava pro estúdio, gravava aquela partezinha, depois voltava e consertava, etc. Então, 18 horas e 20 minutos só dentro do estúdio. Agora, em termos de edição, eu fiquei quase 200 horas. Foi tipo 180 e pouquinhas horas, uma coisa assim. Que, calculando, deve ser como se eu tivesse trabalhado, tipo, mais de uma semana ininterruptas. Foi bem cansativo, foi bem exaustivo. Mas é aquela coisa também, é o exaustivo que te dá prazer, né? Tu tá ali no conforto da tua casa, fazendo uma coisa que tu gosta. Tu tá ouvindo histórias em primeira mão, e são histórias gostosas, bem escritas. Valeu bastante a pena. E, enfim, gente, eu não quero me alongar muito, eu só queria realmente dar um feedback pra vocês a respeito desse livro maravilhoso que é o Memórias Natalinas. E eu queria muito que vocês dessem uma chance e ouvissem os contos. Para ouvir cada um dos 22 contos, ou a versão completa, que tem quase 5 horas de narração, vocês podem dar uma olhada no Spotify da Meg Brusarosco. É só procurar lá pelo nome da editora, que é Insight Editorial. Chegando lá, vocês vão ver todos os audiocontos separados
por autor, né? Então podem começar ouvindo os que vocês acharem melhor. Se vocês gostam de terror, vão direto pros de terror. Se gostam de romance, tem contos de romance que são imperdíveis. Enfim, vão direto pro que vocês acharem mais legais, tá bom? E depois que vocês ouvirem, venha até aqui e me diz o que vocês acharam. Eu vou adorar saber qual é a opinião de vocês. Se por acaso tu tá assistindo esse vídeo e é um dos autores que tá aqui na antologia, deixa aí nos comentários como é que foi a tua experiência, como é que foi ouvir o teu audioconto pela primeira vez, como é que foi ver os teus personagens ganhando voz, como é que foi o mundo ganhando vida com efeitos sonoros e com trilha sonora. Me conta aí como é que foi a tua experiência. E se tu ouviu os contos e gostou, me conta como é que foi a tua experiência ouvindo o audioconto em versão premium. Tu te sentiu mais próximo dos personagens? Tu te sentiu dentro do mundo? Como é que foi aí pra ti? Eu vou adorar saber tudo que vocês têm pra me dizer. E se tu tá com dúvidas em alguma coisa, deixa nos comentários aí também, ou me procura em uma das redes sociais que tá aparecendo em algum lugar da tela. Eu sempre me perco nos lugares da tela, mas tá aparecendo aí em algum lugar. Me adiciona no Instagram, manda mensagem, manda e-mail, deixa nos comentários, qualquer dúvida que tu tenha, e eu vou adorar ajudar vocês que estão curiosos em como é que é esse processo de transformar uma história em audiocontos. Talvez tu seja escritor, esteja interessado, vem falar comigo. Talvez tu esteja interessado em começar nesse mundo também de produção audiolivral. Vem falar comigo também. Eu tô super disposto, tô super aberto a bater papo e trocar ideia, tá bom? Um beijo pra todo mundo, que vocês tenham um 2022 muito bom, que tá recém começando, março tá no inicinho ainda, né? E é isso. Até mais. Eu não sei encerrar vídeo.